mil habitantes. Eu achei interessante, eu tive, claro, pesquisando um pouco sobre a sua história, e você falou em um podcast que você decidiu, você usou como um caminho para chegar a ser prefeito, que era um sonho que você tinha de infância. Você decidiu primeiro cursar medicina para, através da medicina, você se tornar prefeito. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Olha, eu tinha medo de sangue. Minha mãe sabe muito bem disso. Eu tinha medo de sangue. Só que cheguei num certo ponto da minha vida, eu cresci sonhando em ser prefeito. Eu adorava ver as histórias dos prefeitos. Eu lembrava. E se você me perguntasse a história do meu município, de prefeitos que passaram e tudo mais, eu conto todas as histórias, eu conto as histórias dos governos maranhenses, porque onde eu chego, eu busco entender a política local, porque eu sou apaixonado pela política, eu sou apaixonado pela política, eu amo fazer política. Então eu cresci sonhando em ser prefeito, eu cresci sonhando em ser político. Só que quando a gente vai crescendo, não sei se essa é a realidade do teu município, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que só é prefeito quem tem dinheiro. Por incrível que pareça. Quem não tem dinheiro não consegue chegar lá. No Brasil, e no Maranhão não é diferente, existe uma compra de voto indecente. Indecente mesmo. Poucos políticos nesse estado conseguem um mandato sem usar dinheiro, né, para conseguir tal mandato. E não era diferente lá onde eu morava, né? Passava ano, vinha ano, só duas famílias se perpetuavam no poder, só duas famílias, os Oliveiras e era o Emídio e o Pedro Nunes. Era sempre assim, Emídio, Pedro Nunes, Emídio, Pedro Nunes. Só para ter ideia, quando eu tinha 8 anos de idade, eu era apaixonado pelas virtudes de um prefeito chamado Pedro Nunes, 8 anos de idade. Quando eu completei 30 e poucos anos de idade, eu competi em uma eleição lá, nessa cidade. Sabe quem eram os adversários? Quem? Manuel Emídio e Pedro Nunes. Depois de 30 anos, eu cresci sonhando em ser prefeito. Eu já assisti, já ouvia falar desse Manuel Emídio. Antes de eu nascer, ele já era prefeito. Antes de eu nascer, ele já era prefeito. Eu vou repetir, antes de eu nascer, esse Manuel Emídio já era prefeito. E eu cresci. E quando eu me candidatei a prefeito naquela cidade, o meu adversário quem era? Manuel Emídio. Você entende? Não mudava, o poder não mudava, o poder não mudava como até hoje. Você acredita como até hoje o prefeito na minha cidade natal continua daquelas mesmas duas famílias, nunca mudou daquelas duas famílias, nunca. São quase 50 anos e nunca mudou. Então eu pensei, qual é a forma de eu chegar ao poder sem ter dinheiro? Aí eu via passando nas ruas da minha cidade um médico chamado Dr. Leônidas. E esse médico, ele era agradabilíssimo, as pessoas iam atrás dele. Naquela época, médico era uma figura assim, é, 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 que era cultuada pelas ruas. Eram poucos os médicos e as pessoas se apaixonavam por aquela figura do médico. E as mães corriam com os meninos para falar com aquele médico. Aí eu achei aquilo tão interessante. Eu disse: olha, tá ali. Aí veio aquele estalo. É ali onde eu vou mudar a minha vida. Eu vou ser político através de uma profissão. E corri atrás. Eu tinha medo de sangue, mas tive que me tornar um médico, cirurgião geral, para chegar e ganhar o coração das pessoas com meu trabalho e não com dinheiro. E isso mudou tudo a minha vida. Fui prefeito com o suor do meu trabalho e usei da minha profissão para entrar dentro das casas, ganhar a confiança das pessoas, essas pessoas não terem que vender seu voto, mas por gratidão me darem a oportunidade de fazer aquilo que eu sempre sonhei, que era ser prefeito. E quando eu fui prefeito, eu retribuí aquela sociedade e retribuí com o melhor que eu pude fazer. Eu fui o melhor prefeito que eu pude ser. Eu não me arrependo de nada que não tenha feito, porque tudo que estava ao meu alcance eu fiz. E aquela comunidade me deu tudo que eu queria como prefeito. Eu sou muito grato àquela comunidade. Eu sou muito grato àquela cidade chamada São Pedro dos Crentes. Aquele povo, ele foi tão grato comigo que na primeira eleição eu ganhei com 54% dos votos. Na segunda eleição eles viram que eu fui tão dedicado como prefeito,
mesmo tendo Flávio Dino como adversário, eu era o único prefeito do Maranhão adversário do Flávio Dino. Eu era perseguido, como até hoje eu sou perseguido pelo Flávio Dino, mas a comunidade abraçou, me abraçou. Viram o quanto a gente era trabalhador e abraçou, e eu fui reeleito com mais de 90% dos votos. Coisa inédita no estado do Maranhão, ser reeleito com mais de 90% dos votos. E isso é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. O senhor teve como prefeito de São Pedro dos Crentes por 5 anos. 5 anos e 3 meses. A partir daí o senhor resolveu renunciar. Renunciei ao cargo. Você sabe, quando você se candidata a outro cargo público sendo prefeito, você tem que renunciar do cargo. E assim como o prefeito Eduardo Braide está fazendo agora, a gente fez há 4 anos atrás, eu fiz igualzinho. Deixei o cargo de prefeito, me aventurei a tentar ser governador. Eu acredito muito que eu possa ser governador. Eu sempre acreditei, ainda hoje eu acredito, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo que a dificuldade hoje ainda é bem maior, porque está na mídia, o ex-prefeito está muito na mídia, a memória do povo é muito recente, mas eu gosto sempre de dizer, olha, continuar vivo até hoje na memória do povo maranhense é sinal de que nós fizemos muito como prefeito. As pessoas gostam de dizer, não dá para comparar a prefeitura que o Laésio foi candidato e a prefeitura que o Eduardo Braide foi candidato. Olha, você pode até não comparar, mas se você for comparar, você vai ver que nós levamos muitas vantagens. Olha, eu gosto sempre de dizer, se o prefeito de São Luís tivesse feito mais casas do que eu, hoje eu não era candidato a nada. Mas eu ainda continuo dizendo, na minha gestão, nenhum prefeito do Maranhão fez mais casas do que eu. Nenhum prefeito do Maranhão olhou para a habitação como eu olhei. Nem o governador do Maranhão fez mais casas para doarem a quem precisava de casa do que o prefeito de São Pedro dos Crentes. Então, isso chamou a atenção do Maranhão inteiro. Quem é aquele prefeito que usa do próprio salário para fazer casas? Nós fizemos bairros inteiros. Eu sempre fui voltado para o habitacional. Nós comprávamos áreas na cidade e doávamos os lotes, fazíamos uma lei municipal. Essa lei dizia, você não pode construir casa de palha aqui não, tem que construir casa decente. E as pessoas dizem assim, mas não vão conseguir. Vão, se você for hoje em São Pedro dos Crentes, você vai ver que tem um bairro inteiro que é de concreto, não tem uma casa de palha, não tem uma casa indecente. As famílias nunca tiveram dificuldade, porque quando mas as pessoas, não, até o primeiro morador daquela comunidade era um cara que só vivia bêbado, mas ele parou de beber, começou a pedir, começou a falar com um amigo, outro, pediu um cimento, pediu um tijolo, as pessoas viram a boa vontade dele, e ele foi um dos primeiros a construir lá. E hoje lá você tem um bairro bonito, decente, que as pessoas moram com decência. Isso é fundamental. Então, eu digo sempre, olha, a nossa gestão foi uma gestão inovadora e uma das maiores que esse Maranhão já viu. Tanto é que ainda hoje é lembrada. Eu sei que hoje nós temos dificuldade para transpor os números do prefeito de São Luís, mas nós temos números melhores do que ele. Ele nunca fez pela moradia, pelo habitacional como eu fiz. Por exemplo, hoje a cidade de Imperatriz, ele mudou muito o asfalto, mudou muito a cara das ruas de São Luís, mas São Luís continua com os mesmos problemas de sempre. As palafitas. Quando fala em mazelas na cidade de São Luís, as pessoas sempre lembram as palafitas. As pessoas morando em cima de madeiras, né, defecando em cima dos mangues, né, andando em cima de palafitas, em cima de ruas de madeira, vendo aquelas crianças crescerem em cima daquelas vielas, em cima daquelas madeiras, correndo para cima e para baixo. Aquilo ali é assustador. E quando eu cheguei na minha cidade, tinha várias casas de taipa, várias casas de adobo, de barro. Mas eu disse, eu vou acabar com isso. E eu terminei meu mandato e acabei com todas. Não existiu mais nenhuma casa de taipa, de palha no meu município. Porque nós acabamos com isso. Porque a gente priorizou o habitacional. Então, se for comparar, e é por isso que eu continuo candidato a governador, porque mesmo durante um debate nós vamos debater o habitacional e eu vou dizer para todo o Maranhão escutar.